pessoal. Está aberto a sessão do chamamento público número 1 de 2023, que tem como objeto a seleção de empresas do ramo da construção civil para apresentar junto à Caixa Econômica Federal proposta para a elaboração de projetos e construção de unidades habitacionais residenciais de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. E a chuva aqui, tá diminuindo já ainda? Tá parando já um pouco já. Já? O pessoal tá. As estradas estão feias demais? Não, tá passando. Esse dia saiu uma reportagem pra vir pra cá, né? Sim. Que tava intransitável. Mas agora por Juruena está passando já. Mas vai soltar agora, né? O Sim. governo. Pelo que eu vi, de Castanheira até Juruena já foi liberado, né? Eu perguntei quem era o Guilherme, porque foi ele que ligou. Ah, não. Aí eu perguntei sobre as estradas, ele falou assim, não, eu fui de avião. Tá bom. Legal. E foi pra lá. Passei uma vergonha no pé, né? Imagina. Não, mas essa estrada é importantíssima. Precisa arrumar, senão nossa logística. Mas já tem as empresas já que já estão instaladas, né? Já para começar. Ah, isso é bom. Tô original aqui pra gente catar. Vamos virar aqui. Tem a carta de credenciamento, mas é bom. Alguém de vocês é do setor da engenharia ou da obra, alguma coisa assim? Tem que assinar. Se vocês quiserem passar, na hora que a gente terminar aqui, se vocês quiserem dar um pulo lá com a gente no terreno, se vocês tiver um carro para dar uma carona, é melhor ainda, porque nós estamos sem carro, a gente veio de táxi. Só pra gente dar uma olhadinha antes da gente ir embora, né, Leandro? Tem um que está pronto e um que vocês vão pensar mais pra frente, né? Isso. Ainda A gente veio uma vez, que eu lembro de você. Sim, na reunião Lá na reunião, em dezembro, né? Novembro. Tem, acho que 9 de dezembro. E aí, eu lá não mudei, né? Vocês vieram de avião. Sim. Quiser encarar o estrada ruim, Ah, pra garantir, né? Ah, não dá, falei né? com a empresa ali, o pessoal da gerência. Uma vez quis inventar de vir de carro só pra ver como é que era. Ah. Nunca mais. Aí não Nem nem. gosto, eu tô com um problema na coluna. Nós temos uma equipe em junho, né? Que eu estava trabalhando lá nas obras de lá. A gente cogitou mandar, mas a gente fez questão de pra dar um oi pro prefeito também e tal. Em junho a obra lá que tá bem caminhada, como é que tá lá? Já está assinando os contratos de venda já. Essa semana, por coincidência, está assinando.
Mas a obra começou antes, né? Não, só pode começar a obra depois que assina as vendas. Nesse tipo de... Primeiro tem que fazer toda a seleção do pessoal, né? Fazer toda a seleção pessoal, fazer toda a aprovação. Isso, antes disso tudo, tem toda a legalização junto à Caixa, né? Aí depois que tá tudo pronto... Essa documentação de vocês agora, eu encaminho para a Caixa? Não, isso aí não tem nada a ver. Não. Isso aí é de vocês, é licitação normal. As documentações que a gente vai, na verdade, é nós com a Caixa. Teve de seleção, a gente precisa Isso. vai ter entrada na Caixa. A gente vai provavelmente fazer, o MT Par gosta de fazer uma reuniãozinha depois que tem os trâmites para explicar para vocês certinho depois como que funciona. Mas, resumindo, toda a parte de documentação, quem faz as licenças junto com a Caixa somos nós da construtora, só que nós precisamos de vários documentos de vocês. Certo. Então a gente geralmente pega uma pessoa do município para ficar responsável, para a gente conversar com essa pessoa e a gente vai passar aí uns longos meses pedindo um monte de documento. É uma Para batalha. iniciar a obra, eu vi lá que fala um prazo de 90 dias, uma Não, coisa na que a Caixa verdade, tem que quando liberar. finaliza esse processo de chamamento, começa um outro processo mais demoroso que a Caixa, né? Que aí vocês e a Caixa. A A Caixa tem que aprovar o projeto Ela de aprova vocês. todo o projeto. Não é só é uma coisa meio complexa. Só para você ter uma noção, Juína, o chamamento público foi em maio do ano passado. E agora que está assinando as vendas. Tá? Não estou dizendo que é esse o padrão, demorar 12 meses. Mas assim, por exemplo, Nova Canaã estava com os documentos bem organizadinhos. Então tem um mês e pouco, 2 meses que está lá. Ela já ultrapassou o Campos de Julho, que foi em dezembro, o chamamento. Então assim, ela tem nem 2 meses e já passou em velocidade as documentações de Campos de Julho. Então a gente depende muito da prefeitura. Uma média são 180 dias. São 6 meses, né? Prior. A gente pode antecipar, dependendo da prefeitura. Tudo Então, depende pode dos documentos, se está tudo certinho no cartório. Porque assim, a Caixa ela é bem minuciosa, ela vai pegar matrícula por matrícula e vai ler. Se tiver alguma das matrículas que não está certa, ela volta aquela matrícula atrás e tem que arrumar. É de jogo, né? Isso. Então o processo é burocrático, né? É, Assim, não é fácil, não. Pessoal, eu vou abrir logo no A verdade, assim, a gente vai ter uma reunião que a gente vai explicar bem isso junto com a MTPAR. Então, a gente tem que formar um time para ganhar da Caixa. É quase uma batalha. Então, assim, realmente é um ajudando o outro. É a gente ajudando, vocês ajudando a gente. Isso que eu ia comentar, até o pessoal que veio para a gente, eles comprometimento de auxiliar. Não, tanto que essa parte nós temos equipe, tem equipe na construtora, na incorporadora que serve só para essa parte de documentação, de tão complexa que ela é. Entendeu? Então tem um setor disso, que fica o dia inteiro. Depois a gente vai apresentar. Na verdade é uma questão de comprometimento, né? Eu vejo assim, quando há um comprometimento e a força de vontade de correr atrás Dos documentos, de resolver os problemas. Nada é tão difícil. Esse é chique, né? Você acha que. Acho que não sei se já está nesse chamamento aí que o valor da casa é 156 mil, né? O valor da casa, depois de todo o processo que a gente tiver com a Caixa, que tiver aprovado, na época a gente vê o valor que vai estar liberado pela Caixa, porque quem determina é o conselho da Caixa, né? Isso. É o conselho curador da FGTS, que chama. Então, assim, eu não sei quanto está hoje está quanto, né? 156 mil. Hoje é 156. Então, aí até fazer todo isso, às vezes sobe para 158, aí vai ser Pode 158. ter um aumento. Pode. Tomara que tenha. Maio vai ter um aumento. Maio está previsto até a reunião deles e tem um aumento, né? É, Que é 6%. Isso, é porque está bem no limite, assim, do... Na verdade, ele é inviável já, esse tipo de construção no interior. O que deu uma forcinha é essa ajuda do MTPAR, entendeu? Então, se eles aumentarem um pouquinho que seja, ajuda a ter mais facilidade para A construir. gente está sabendo que vai ter uma reunião no Conselho de Curador do Município, mas assim, eu só acredito vendo, na verdade, né? Mas assim, uma base seria mais ou menos essa média de 156 a 160, deve ser mais. Se aumentar muito, vai aumentar para 160. Eu acho. Não sei, vamos ver. Nossa região aqui ela é bem prejudicada, né? Em comparação com outras regiões que temos. Sim, limite. hoje lá em Cuiabá está 210, 210
210, 212. Mas por conta da quantidade de Do municípios. município. Mas para você. Só que o problema do estado de Mato Grosso é o seguinte: os terrenos na capitais são mais baratos do que os próprios terrenos no interior, entendeu? E você tem um limite menor no interior e na capital você tem maior. Então, por isso que ninguém vem para o interior. Não tem sentido. Então, você vai pagar, vamos supor que seja a mesma coisa. Você vai pagar 40 mil reais num terreno aqui e 40 mil reais num terreno lá. Onde você vai construir? Hoje... Aqui eu vendo a 156, lá eu vendo a 210. Entendeu? E lá o lucro é maior também. Mas eu acho que nem é tanto essa questão, viu? É mais a questão de margem mesmo, porque a 156 você não tem margem, você só vai ter margem porque o valor do terreno vai ser reduzido, e aí tem o valor do MT-Par que auxilia na questão das vendas. Aí começa a dar uma viabilidade. Mas algo que tem que ficar muito claro, para nós da construtora, quanto mais rápido começar, melhor. Sabe? Nós somos os maiores interessados. Muitas vezes até mais do que o município em querer acelerar o processo, porque a gente já começa a obra, lá em junho a gente começou a obra em quase que maio do ano passado, né? Porque tem toda uma equipe, tem engenharia, tem compras, tem planejamento, tem proteção de custo. A gente começa já a obra, na verdade, antes da execução dela. Então, finalizando esse processo de chamamento aqui, a gente já começa a empenhar o trabalho, toda a nossa equipe já está funcionando nisso. Tem também, paralelo a isso, uma equipe de venda, né? Começa juntamente com o município a fazer a seleção das prospecções, aprovações, seleções. Então é um processo bem bacana. Eu acredito que os documentos desses primeiros 175 está bem tranquilo, né? Porque vocês já estavam quase fazendo aquela outra modalidade, né, de entrega lá de terreno. Então, para fazer isso, significa que devia estar tudo ok já, a parte de documentação do cartório. Isso já é um passo bem grande. Vou até correr atrás hoje para ver. Eu acredito que eu tinha havido uma falhazinha, voltou para o cartório, mas acredito que se não hoje, terça-feira, já na espera da documentação, eu acredito que já fique finalizada a parte dos terrenos. Maravilha. Vocês já têm seleção... não tem, né? Porque a seleção que vocês fizeram foi para doação, né? Não para financiamento. Quer dizer, Provavelmente aqui... seria um evento... A venda, né? Vocês nunca fizeram um evento para colher nomes de pessoas para financiamento de imóveis aqui, né? Não. Provavelmente aqui, então, a gente vai ter que marcar um evento de venda, não é nem de venda, a gente chama de pré-venda, né? De quem tem interesse. E aí, é uma etapa, depois da pré-análise da Caixa, já podemos marcar. Mas quem faz é a empresa de vocês mesmo? A nossa equipe vem para cá. Junto com vocês, tá? Precisa do apoio da prefeitura. Que na verdade a priori é da prefeitura esse papel, né? Só que a gente, como já tem a expertise, a gente vai pegar e auxilia. Por isso que eu perguntei. Porque às vezes a prefeitura, no setor de habitação da prefeitura, às vezes já fez isso para algum outro momento e tal, então ela já tem uma relação de pessoas, e aí ela só passa essa relação para a gente e a gente só faz a atualização do cadastro para ver se é viável ou não. E aí a gente nem precisa fazer o evento. Mas se não tem, aí tem que fazer um evento. Uma divulgação e tal, aí faz o pré-cadastro, explica, né, quem que são as pessoas que têm condições de comprar. O mais difícil é tirar da cabeça da pessoa que não é dado, é financiado. Isso daí é feito depois de aprovado na Caixa? Nós temos 5 etapas na Caixa Econômica de aprovação. Isso é feito depois que a gente faz a primeira aprovação. Aí a gente já pode fazer, porque com a primeira aprovação da Caixa a gente já ganha a viabilidade de execução do empreendimento. Se ela dá essa viabilidade, eu já consigo fazer esse evento de pré-venda. É isso que demorou 12 meses, né?
Não, isso aí foi bem rápido lá em Juína. O que demorou foi as outras etapas mesmo. Porque depois a gente tem algumas outras etapas, etapas de engenharia, etapa jurídica, documental. A questão de Juína foi questão documental deles lá em relação à área. Cartório, a finalização de obra, por exemplo. Lá tinha um trecho de 8 metros que não tinha asfalto. E a Caixa só libera depois que tiver 100% de infra. Então o que é infra? É asfalto, meio fio e sarjeta. Qualquer um trecho do que não tiver, ela não libera. E aí ela não libera passar aquela etapa, eu não consigo ir nem mexer com Pode, ela. já não pronto. Aí deixa eu perguntar, esse pré-cadastro agora, dessa etapa, ele vai servir para o próximo projeto? Sim, com certeza. Sim. Com certeza. A gente aproveita os pré-cadastros, evidente que assim, no próximo, quando tiver mais demanda, mais terreno, a gente pega esses, né? E se for suficiente, beleza, mas se não, a gente faz também. A gente vai dar um exemplo. Juína, quando a gente fez o evento, a gente atendeu 900 e poucas pessoas num dia. Só não atendeu mais porque era humanamente impossível. E aí, desses 900 e pouco, a gente já faz a pré-filtragem no mesmo dia, lá na frente da pessoa, salvou 600 e poucas pessoas, para ir para uma outra etapa depois para ver se a Caixa vai aprovar. E aí, dessas 600 e poucas, a gente conseguiu 300 e poucas pessoas de conformidade. Conseguiu 300 e poucas. Lá, assim, quase 400 aprovações. Um dia. Juína foi a primeira vez que teve um empreendimento desse? Juína é o pioneiro do estado inteiro. Sério? Juína e depois de Juína, Lucas. Legal. Lucas do Rio Verde. Lucas estava na frente, mas a gente passou. O Lucas não é nosso, né? É de outra empresa. A gente passou eles no trâmite. Legal. Eles começaram antes que a gente. Juína realmente está assinando já as vendas, né? Já saiu lá. Essa é a etapa de assinatura, é a última que tem. Não tem mais nada depois disso, é só fazer a obra. Você registrou tudo? Já, tudo está. Informação de quem vai estar trabalhando. Você consegue me mostrar onde que é? Esse? Legal. Esse é o que vai ser 175, né? É uma questão. O engenheiro fez, mas aí. Isso aqui é particular. Aqui, né? E a outra onde que vai ser futuramente? Ah, tá. Hoje bom. Para disposição. Todo dia.
E vocês não sofreram com desabastecimento quando deu aquele rolo lá de estado de emergência na estrada de vocês, não? Não. Material de construção, um pouco, mas a alimentação, Essas combustível. coisas não, né? Leandro, me fala o e-mail da empresa, por favor. Leandro, arroba, G de gato, E de gato, I de igreja, GF de faca, incorporadora.com. GRF, incorporadora.com. O I de igreja tá legal. Gostou, não tô sabendo. Vocês não tinham o terreno? Vai existir no mapa? Eu vi uma filmagem do terreno já. Esse aqui, vai cortar aqui. Esse aqui. E aqui tem um particular. Bonito esse empreendimento aqui. É da empresa da Nexa, no parte dos trabalhadores. Ah, tá, foi a indústria que fez? Isso. Ah, entendi. Qual o sistema de construção lá? Acredito que é placa cimentícia. Drywall. Chufrane, né? Chufra. É, chufrane. As últimas vezes fizeram de alguma maneira. É, as 80 últimas. Eles não gostaram, sabe? Não, na verdade, a Tec Verde não teve interesse. É por causa do custo, porque ele achava muito caro. Eu acho que a resistência do ambiente é muito quente e muito úmido, daí às vezes acaba gerando muita patologia. Deixa eu ver. Eu sempre fico na posição e com ele. Eu também. Esse Não lateral. fica isso. Esse é A água aqui é da prefeitura ou é privada? Um X. Vocês têm rede de esgoto ou é fácil? É que em parte da cidade a rede de esgoto. Estão lá nesse empreendimento aqui. Tem rede. Esgoto. Tá pronto já. Lá tem esgoto. Esgoto, água, drenagem. Maravilha. Um X. E ele aqui está à parte, se vocês quiserem trocar uma ideia com ele sobre lá o loteamento. Maravilha. Se você já foi xingando. Sim. Vou tentar fechar mais em cima que você tinha.
Quantos metros quadrados essa casa? Essa tem 47 aproximadamente. Tá, a gente fez a apresentação do Você projeto. quer mostrar o projeto aí? Pode ser. Aí tá aí, né? Como você acha que ele colocou? Vocês dois da mesma empresa ou é empresa diferente? Somos. Tá, Aqui, ó. Então o projeto parte da empresa, né? Não é da... Isso, a sugestão, o projeto parte da empresa. Projeto, sistema combustível. Deixa eu só. Eu tô aqui, ó. Eu já nem coloquei, né? O Afonso. Dá uma olhadinha. Pronto. Depois eu passo aqui. Tá? Depois eu passo aqui. Quando concreta na forma, ela já concreta a laje junto? Sim. Só não a platibanda. Aí são 3 etapas de concretagem: radier, casa, culagem e platibanda. Você sabe me dizer se quem tem direito a essas casas? Quais são as qualificações? É. Mais do que quem tem direito é quem consegue ter. Quem consegue ter geralmente são pessoas ali ganhando renda declarada próximas de R$2.000, sem ter muito empréstimo no nome também. Porque se tem R$2.000, que é mais ou menos o limite ali, 1.800, 1.800 e pouco, 1.900, dependendo do valor da casa, às vezes até aprova. A renda é entre 2.000 e quantos? 2 e 7 salários mínimos. Então fica entre 2 e 9 alguma coisa. 2 e Essa é a amplitude. 8 e pouco, né, sei lá, 9, né? Não pode ser mais que 7 salários mínimos também. Não pode ter imóvel no nome, tem que ser. Tem algumas que tem os requisitos lá do. É do programa mesmo, Minha Casa Minha Vida, né? Sim. São os requisitos do programa habitacional da Caixa. E o que a pessoa, a priori, ela tem que estar apta em relação às questões de financiamento da Caixa. O principal é comprovação de renda, que esse dinheiro tem que ser comprovado, né, ou por meio de logística ou imposto de renda. Aí muitas pessoas falam, eu ganho 5 mil, mas aí o cara não declara nada, não tem como financiar. E nome limpo. Que hoje E pouco empréstimo, porque você tem um limite de empréstimo que você pode ter, né? Que chama capacidade de pagamento. Toda pessoa ela tem uma capacidade de pagamento, que é 30% do valor da sua renda declarada. Então, se a pessoa às vezes ganha 4 ou 5 mil reais, mas tem um carro financiado, tem um empréstimo na folha, tem não sei o que, vai negar também o financiamento. Mas assim, a gente teve uma grande surpresa. A Júlia, por exemplo, tem 1.000 pessoas que podem praticamente 400 e algumas. Foram reaprovadas. O nome limpo, com capacidade de renda, com. Enfim, então assim, foi muito mais do que esperado. A gente fez uma divulgação explicando bem os critérios, aí mesmo explicando bem os critérios, aí a gente vendeu 1.000, desses 1.000 sobrou uns 400 e poucos. E aí, como é algo a ser financiado, a gente põe mais por ordem de chegada, né? Porque não tem como você fazer sorteio, sabe? Não tem como você tentar aprovar a cidade inteira e falar, vamos fazer um sorteio agora. São 107. E o prefeito ficou deslumbrado de que ia triplicar lá, fazer mais 300. Na verdade, eles já selecionaram os terrenos lá, mas 200 provavelmente vão ser 307 casas. Mas eles tomaram um susto lá, porque o povo chegou na fila 9 horas da noite no dia anterior. Aqui vai ser mais então, porque vai. até pra pegar crédito tem que chegar uma Mas todo mundo tomou semana. susto. Ó, pra você ter noção, divulgou nas redes sociais de vocês, a gente também divulgou, beleza. E aí começou muita ligação
lá no setor de habitação para tirar dúvida. Aí o pessoal, cara, não dá para ser mais na prefeitura. Aí lá eles têm uma Câmara de Vereador bem grande. Então falou, vamos mudar para a Câmara dos Vereadores. Aí mudou para a Câmara dos Vereadores, mesmo assim não conseguia entrar todo mundo. E lá dentro era gigante. Era bem grande lá. O pessoal ficava na rua em fila, né? Indiano assim, rodando o quarteirão. E aí a gente foi atendendo. A gente estava com umas 10, 15 horas da manhã. É isso que eu ia perguntar, qual que era o número de pessoas da equipe para fazer? O que acontece? É por causa que essa função ela é mais da prefeitura, a gente dá um apoio. Só que a gente traz uma equipe também nossa. Então, geralmente a gente traz 2 pessoas, que é especialista nisso. E aí uma coisa que a gente vê em cidade é, por exemplo, se existe um correspondente de um cara local, da Caixa, que daí é uma negociação, uma questão de vendas nossa. Se tiver, a gente também já coloca essa equipe junto. Lá a gente colocou essas 2 e mais 2 correspondentes, então 4 pessoas, e o resto tudo era da prefeitura. E aí a gente auxilia, o que vai fazer, cada um vai fazer com esse atendimento, a gente ajuda vocês. 15 pessoas. Uma média de umas 15 pessoas. Lá eles botaram, eles pararam a prefeitura no dia lá, porque eles começou 8 horas da noite, foi por 6 horas da noite. Isso é importante a gente já ir se atentando, até para dar um treinamento da equipe e tal. Sim. Não é assim, é uma coisa muito simples. No dia mesmo a gente mostra, sabe, precisa só disso. E aí vai fazendo, é uma questão Tem muito. formulário, né? Formulário ali na hora cansa, o que cansa é a mão, porque tem que ir preenchendo ali junto com as pessoas. Porque a parte de fazer já a pré-análise ali da pessoa, a nossa equipe faz já, porque daí tem um sistema que só eles acessam, né? Que tem que ter licença, porque se acessa o sistema da Caixa. E aí eles já vão fazendo, e aí os que vão aprovando vai passando para fazer a ficha e vai dando as instruções de como que eles vão mandar os documentos, porque nesse dia a gente só quer saber do nome e da renda, entendeu? Porque a gente, com o nome e com a renda a gente já consegue ver se a pessoa está pré-apta a ir para outra etapa. Aí na outra etapa que a gente pede toda a lista de documentação, né? Que daí é cópia de documento pessoal, cópia do Zulerite, certidão de casamento, comprovante de endereço, entendeu? Então, se a gente fosse fazer isso na pré-análise, a gente não conseguiria atender. Então a gente faz ali já um limpo ali, porque é muita gente que acha que está tudo bem e não está. Então a gente já avisa a pessoa e aí depois ela manda por e-mail os documentos. E a gente vai recebendo, na hora que a gente vai recebendo, a gente vai já planejando. Fulano de tal mandou os documentos, ele já está no primeiro. Aí o outro mandou, já é o segundo. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. No seu ponto de vista, que já trabalham com isso, qual que é mais fácil? Você entrar num programa desse ou você que já tem um terreno, pegar um financiamento para construir? Não tem nem dúvida que é entrar no programa disso. Nesse programa. Esse programa é mais fácil. Para o cliente comprar, afirmaria. E quem comprou Que o dia terreno pra- já está endividado, geralmente não consegue. Vamos lá, vamos arredondar para 160 mil essa casa. A pessoa vai comprar uma casa de 160 mil, né, que já vale muito mais, ponto. Sim, que o terreno vai Tá? mais. Porque o terreno já vale mais. Então, assim, vamos supor que essa de 160, na verdade, ela vale ali uns quase 200 mil reais. Já começa aí. Só que ela não vai pagar 160 mil, porque dentro dos 160 mil ela vai ter 15 mil de desconto do MT Par e mais o valor de terreno de vocês, que eu não sei quanto que está o valor daqui. Então vai diminuir mais isso. Então já caiu ali com 140 e poucos mil reais. Além disso, aí sim vai ver se vai enquadrar e ganhar um pouquinho mais de subsídio ali, uns 2, 3 mil reais de subsídio e tal. Então assim, ela vai pagar 140 e poucos mil numa casa de 200 mil sem dar R$1 de entrada. A chance de existir algo assim parecido é zero. Nessa modalidade não tem entrada. Tem, só que o valor do terreno e o subsídio do MT Par, ele entra como entrada. Então, assim, na hora da simulação, é que varia muito de CPF para CPF, mas, por exemplo, se eles pediram para você uma entrada que é o suficiente para cobrir já com isso, você não precisa dar entrada. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. E no caso, se eu tiver uma Mas pode reserva- acontecer de dar 2, 3 mil reais de entrada. Tá, isso que eu queria perguntar. Se eu tiver um exemplo, eu tenho uma reserva de 30 mil e eu ponho ela junto com a minha entrada, Aí diminui. facilita? Ou diminui muito a tua parcela, né? E facilita Porque, por exemplo, a você tem um operação. valor lá, Não, para mim, para construtor é a mesma coisa, não muda. Tá? Porque assim,
o valor vai vir do mesmo jeito. No fim das contas vai vir o valor que é o que eu vou fazer a venda. Só que, por exemplo, no fim, se você ia financiar, sei lá, 140 mil, 130 mil, se você vai dar 30, você vai financiar só 100 mil. Então o seu valor da parcela cai na caixa. Né? Entendeu? Então diminui o valor do seu financiamento. Só Por que que não... o pessoal vai cobrar isso, aí vai perguntar, então a gente já pode... no dia que a gente for fazer o evento, a gente dá uma explicadinha. Né? Eu não sei se vocês têm um espaço amplo aqui, alguma coisa assim. Gargarelos, né? Tem, né? 300 ou mais pessoas. Aí já é ótimo. Já é ótimo. Então, tem sistema de som tudo, né? Então, nesse dia que daí a prefeita vai fazer a abertura... É o que lá? Ali é um centro de eventos mesmo, né? O que acontece? Nós somos bem... Lá em Minas foi bem legal, porque foi bem dinâmico, assim. A gente fez a abertura da parte política, né? O prefeito falou, o pessoal do MPPAR, tudo, beleza, legal. Depois disso eu expliquei. E como o processo, as pessoas ficam ali, um por um, então às vezes a gente até abre para as pessoas, tem dúvida? Tem, isso, aí eu vou explico, sabe? No microfone, eu fico ali um tempo. Então provavelmente a gente deve vir nesse tipo de evento, a gente vem também, por mais que a equipe sabe tudo, mas a gente vem. E aí a gente vai explicando ali na hora, a gente vai tirando a dúvida das pessoas, mas é normal ter dúvida. E é muito normal também, você explica, porque assim, tem que ter um pouco de entrada de qualquer forma. Por quê? O cliente tem que pagar cartório, ele tem que pagar a caixa, porque a caixa ela tem a taxa de contrato, né, do financiamento, então ele paga cartório e paga a caixa. Então ele tem que ter um dinheirinho para isso, então você explica tudo isso e tal, aí chega lá na hora, a pessoa tudo aprovado, pronto para assinar, e ela não tem dinheiro, próximo da fila, entendeu? Então assim, perdeu um tempo precioso com ela ali, porque é difícil fazer essa análise, e aí a gente tem que voltar para trás para fazer isso. O cartório em torno de 3 mil reais e a caixa em torno de R$1.000. Então basicamente o cara 5 mil, 4 mil reais. Uns 5 mil. 5 mil tem que ter todo mundo, não tem como não ter. Isso aí é importante até para a gente já explicar que muita gente pergunta, né, quer se informar. E aí... Entrada, eu acredito que a grande maioria não vai ter entrada se tiver muito pouco também. Isso é bom, mas um negócio desse para quem tem interesse na Cara, é um investimento, por exemplo, vocês que são da prefeitura, se eu fosse vocês são cidadãos, você pode participar normal. Então, assim, não pode perder a oportunidade, não. Porque assim, é uma coisa, eu não quero morar lá, vende, você vai ganhar dinheiro. Se eu pudesse comprar, eu mesmo compraria um monte, mas eu não posso. Né? Porque você tem que se enquadrar. Até 7 salários e não tem imóvel, né? Eu não sei se o não ter imóvel ele é destacado, né? Eu acho que não pode ter sido financiado alguma vez na Caixa Econômica de Minha Casa Minha Vida. A gente falou que não pode ter nada De imóvel, né? Quando geralmente interesse social. Mas é interessantíssimo. Que um pouco também tem que haver o controle, até porque se a pessoa, todos os funcionários públicos entrar, não vai sobrar para a população em geral e aí o bicho pega. Politicamente pode ser que o pessoal ache. Assim. Então a gente tem que ter sempre aquele cuidado político, né? Sim, não pode ser nada demais também, assim, né? Então, mas vocês não deixam de ser cidadãos públicos também. Não deixam. Então, vocês se enquadram, você tem direito. Você vai estar lá no dia na fila e vai fazer, você vai participar igual. Não tem como impedir isso também. Só porque eu sou funcionário da prefeitura, eu tive acesso? Parabéns, entendeu? Você vai estar lá na fila igual, vai lá, vai fazer o cadastro no dia e pronto. Aí vai mandar os documentos. Se você mandar os documentos mais rápido que os outros. Lá em Juína, de todos os funcionários que entraram, acho que uns 30% que aprovou, né? Dos funcionários da prefeitura. Reprova bastante também. A caixa não é complicadinha, não é tão simples. Não tem garantia, né? Sim, bastante considerado. Já cai fora. Muita gente que acertou já tem uma propriedade, então isso vai acabar eliminando. A pessoa tem que ter margem de financiamento. Mas Vai estar com consignados, né?
consegue dar. Então, um projeto desse só desenvolve a cidade, né? Um investimento grande como Com esse. certeza. Muito. Se nós conseguirmos completar esses dois projetos do governo declarado aí, a cidade vai dar um salto enorme. O asfalto vindo pra cá, né? Acessibilidade que Com certeza. muita gente Esse asfalto no final da diferença do não gosta de vir pra cá por causa da estrada. Muita gente mesmo. E como que hoje, Justo, né? Até pra mercadoria chegar. hoje Aripuanã, o asfalto daqui vai até na onde exatamente? Bem próximo, né? Tutinândia, é 40 km. É só 40 quilômetros, né? É 40 km de estrada de chão só? Não, de asfalto. Ah, de asfalto. Aí Quantos até quilômetros é? Juliana são quantos quilômetros? 110. São 110. Então, Aí, 110. Então é 110 que é de... até Juliana e até a Juliana tem mais. Ali vai dar mais 70, né, até Juruena. Até Castanheira daí. E tem até Castanheira mais 100 e pouco. É 260, então tira 40, 220 de chão, indo por aqui. Só que aqui por dentro é 200 é chão. Aí Só que ninguém gosta aqui por dentro. Né? Não, a estrada é boa. É boa? É melhor que o Juruena. Mas pode o pessoal ficar com medo por causa do tráfego que não é tão. Eu não conheci ali, tá vendo? Mas agora para verão, que para chegar na época, por exemplo, compensa muito. Né? Mas assim, só de Castanheira até Juliana asfaltada já é um grande salto. Absurdo. Esse já reduz bastante, né, o problema ecológico. E aí fica só o trechinho, né? Dessa cidade que você falou até. De como impacta isso na cidade, né? Um negocinho assim. Muito mesmo. Enquanto a Maria finaliza, eu faço a abertura do envelope número 2, tá? Tem café? Você tem uma coisa assim? Tem que ver aquelas alterações de contrato de ontem, lembra? Você já chegou, você está no escritório? Conferi hoje cedo, parece que está no pagamento já. Aqui na sessão que está a licitação dele, eu vejo confirmo para você. Esse é o certificado que ele tem que gerar. Esse é o certificado que ele tem que gerar. A gente não tem costume de questões de Você pode perguntar, tá? De cara tira seu auxiliar em tudo aí. Mas essa condição é que vem com nível A, 20 pontos. Isso é uma coisa que vai estar no código de obra e o diretor vai estar no nossa, é uma lei federal, né? Que não existe, não tem Esse tipo de documentação é diferente. Esse tipo de documentação é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com o nosso sistema. Vocês não estão fazendo eletrônico aqui ou não? Não? Aqui tem presencial eletrônico? Não, eletrônico também. Facilita bastante. Depende. Material permanente, assim, é uma nota. Porque aí dá um monte de empresa, aí são várias áreas. Depende da quantidade, pode dar um trabalho. Porque falta de informação e orientação prévia. Material permanente, diz que é mais difícil, né? Medicamento. Medicamento, Pediu o projeto, eles estão aprovando.
E aí fazer as orientações corretas. Aí tem que trazer a prova, né? Tem que trazer Gosta de licitação, gosta mesmo. aquela Aquela documentação. a documentação, tem Foi, vamos dizer, um escritório. o exemplar para ver se aprova. Ah, é. Não, né? Mas esse aí a gente já tem costume, essa é uma coisa nova. Sim. A gente vai pedir uma BITS. Esse é o rate. Para uma construção É. nova. Esse Que é é o que tem na Rate. É o Jeric? Ou um é Esse é o Jeric. Jeric. É o rate de exatamente. Que é esse aqui, né? Isso. A BITS é o documento que Daí ele fala qual que é a População nossa. dele. A ou B. a gente deve ter os pontos. Então é 20. Isso, 20. É uma exigência da lei. É porque o edital não fala, mas assim, existe A, duplo A, triplo A. Tem B, duplo B, triplo B. Aí o resto é C, D, E, F, G. É que assim, quando, por exemplo, triplo B significa que a gente está praticamente pulando para o A. Aí a gente vai pular para o A, e depois vira duplo A, depois vira triplo A. Aí o triplo A ele já é mais. Top mesmo, né? É, ele muda algumas coisas dentro da caixa de comando. Mas Esse é o da ABNT, né? Fazer um concurso com duas vagas no fiscal. Não sei. E a pontuação dele fica lá. não tem pontuação. Tem porque ele fala assim, Não, Nós temos ali, né? É só de ter um uso já 10 pontos. Ah, sim. Para outra categoria, né? O sistema de gratificação eu acho interessante. E aí ia dar mais ânimo. Tudo 120 tira a autenticidade, né? Tudo. Tira, é. O programa de qualidade e a ISO, eles não têm no original, eles são só online. Você tem que entrar no site certificador e confirmar. No caso, esse termo de seleção ele sai hoje, a gente faz a ata hoje e a gente Essa faz a ata. para vocês assinarem. Exato. Aí depois Aí você. o termo de seleção que é como se fosse uma homologação, né? Aí tem que colocar o termo da prefeitura. Geralmente eles mandam 4. Faz o termo, faz a homologação, né? Divulga no diário e tal. Você que tem que encaminhar um documento para a prefeita, comprovando a pontuação que vocês fizeram. E ela dá o ok, a gente faz a homologação. Faz a homologação e aí você manda o termo de seleção pra gente. Exatamente. Nessa É ordem. esse trâmite. Isso. Você E já aí, gostou, com o né? termo de homologação, com o termo de. Aí a gente consegue começar os trâmites. Aí ela vai querer para onde? Amém. O termo de seleção. Ela tá aí, será? A prefeita? Tá. Era bem interessante. Exato, Então. né? Quer É ver? jogo, é jogo. Quer lá? Não. Juninho e Voada. Vou dar uma ligadinha então. Mas vocês querem falar com alguém? Não, só para dar um início. Só que não. Era só Da administração eu só queria ver a possibilidade de a gente ir lá no terreno. Lá. Não, mas nós vamos sim. Tá perfeito. César já providenciou o carro. Se ela não tá aí, não tem problema. Porque, igual eu te disse, vai ter uma pauta, vocês falam pra ela que depois que você. O principal agora é fazer a publicação e depois mandar o termo de seleção pra gente. Mandou esse termo de seleção, a gente vai marcar uma reunião com o MT Par, a Vanessa. Vocês vão começar a ficar próximo da. Chama Vanessa, lá da MT Par, ela que é responsável por esse tipo de obra. E aí a gente vai explicar por vídeo chamada mesmo e a gente conversa com a prefeita daí. Sim. Tranquilo. Entre os projetos que vocês já desenvolveram, vocês já fizeram alguma planta embrião com ampliações previstas? Não. Todos esses projetos existem a possibilidade da pessoa ampliar, mas aí ela tem que fazer por conta própria. Ela tem que contratar um engenheiro, um arquiteto e fazer a planta dela, sabe? Porque esse tipo de empreendimento ele não é viável, né, pra gente fazer isso. Não, aí a entregaria no caso, né? No caso, só poderia ser uma planta facilidade, embrião, é. seria a A previsão. gente optou por não fazer. É porque a gente não faz, justamente Pra por não questão de confundir, viabilidade, de de viável também. Porque assim, existe, por mais que você está fazendo para ajudar, fala, nossa, eu vou fazer um projeto para ajudar, mas você acaba assumindo uma responsabilidade sobre aquilo também, entendeu? Então, se a pessoa depois ela executa alguma coisa, ainda depois pode acontecer ela, mas foi você que falou que podia fazer assim que ia dar certo, alguma coisa assim, sabe? Então, esse tipo de eu quero fazer uma ampliação, tem como.
terreno é ótimo, você pode ampliar, você tem espaço para você fazer bastante coisa. Mas aí você, com a sua casa, com a sua propriedade, você pode fazer o estudo depois. Contrata seu arquiteto, seu engenheiro, aprova o projeto de ampliação lá na sua Ou faz o puxadinho mesmo aí por sua responsabilidade. E existe um prazo, por exemplo, que a pessoa pode começar a fazer ampliações? Não, a partir do momento que a gente entregou a casa dela, é como se fosse uma casa privada normal. Tudo que ela quiser fazer é o procedimento padrão que quem determina é o município. Ah, eu peço alvará de obra aqui no município. Ah, para fazer ampliação não, é isento. Ah, reforma. É o padrão que todo mundo faz. É o Metade que- vai na prefeitura e faz certinho, metade faz o puxadinho mesmo. E faz errado, cabe o município fiscalizar, né? Mas assim, se ela faz um puxado e ela não regulariza, depois ela não consegue vender a casa certa também. Então, o legal é sempre o melhor, né? Mas é difícil, assim que a pessoa compra, são pouquíssimas pessoas que já de cara fazem algum tipo de ampliação. Até porque ali vai ter um investimento, né? Ela vai ter que comprar eletro, vai ter que comprar móveis. E geralmente o cara vai fazer muro. Muro todo mundo faz e divide com o vizinho, aí isso aí eles fazem. Vocês podem criar regras do município para o loteamento. Por exemplo, não quero que fique feio. Ó, se for fazer muro tem que ser com reboco, entendeu? Isso aí vocês podem fazer, mas isso é uma coisa interna de vocês, não é agora. Depois vocês podem criar uma normativa, alguma coisa. Estamos revisando o plano de obras. Então, porque daí senão a pessoa faz aquele muro no tijolo e aí começa a ficar feio, né? Fica aquele muro de tijolo, muro bonito, Não, tijolo. Então é uma coisa interessante porque antes a pessoa não fazer se ela está sem condições no momento e esperar um pouco do que se ela fazer aquele feio. Só chapiscado ou só no tijolo, ficando. Não, mas só o fato de ser pessoas ali que vão ser selecionadas, elas vão ter uma condição um pouco melhor, né? Mas sempre Mas tem. tem aquele Tem, que vai. que não tá nem aí. E assim, você vai ver na entrega, uma é bonitinho, tá? É tudo bonitinho. Fica aquelas casinhas tudo bonitinho e tal. Depois Aí passa um tempo e o pessoal começa a dar uma estragada. Então cabe ao município querer fiscalizar isso, né? Aqui é difícil, né? Se você gosta dos Estados Unidos, né? Até a cor da casa é padronizada, né? Você não pode colocar a cor que você quer. É? Ah, Eu não sabia, não. Ele já está fazendo a arte. Tá bom. isso lá é assim, né? Você vai lá, as casas é tudo mesmo modelo, né? Porque lá é padronizado mesmo. O cara não pode sair fazendo uma casa do jeito que ele quiser, né? E lá vamos supor, tem as mesmas regras aqui no Brasil, só que lá funciona, né? Aqui a gente tem, mas não se aplica, né? Sim. Isso pode muito também com locais tombados, né? Tombadas historicamente, porém não pode modificar a realidade. Pegar um pelourinho Aí ali, mistura construir com o rio. um prédio moderno. Não consegue comprar um terreno maior, não consegue construir, porque o padrão é outro. Mas assim, só de ser um loteamento de casas padronizadas já é um outro parâmetro. Se fosse loteamento de lotes, dava a possibilidade da pessoa construir como ela quiser, aí seria. Na verdade, aí ser um carnaval. não é feio, vira favela aí, né? É diferente. Quando você tem um loteamento, o município ajudou com um lote. O primeiro projeto nosso ali de Virou uma favela. doação do Favela mesmo, as pessoas montam um barraco. Tem regra. Monta um barraco de madeira, o outro monta não sei o que, o outro não sei o que, aí o outro vende na gaveta, não pode vender, mas vendeu. Aí o outro já faz um comércio lá, né, uma casinha de frutaria, bota lá e aí começa. Fica feio. Fica horrível. Sabe onde tem um exemplo que se arrependeram muito? Alta Floresta. Fazer a doação e tal. Fizeram lá e um desperdício, né? Porque logo depois apareceu esse tipo de... Nossa. Logo depois apareceu, né, esse empreendimento, né? E lá, e assim, eles doaram um monte de terreno, e aí hoje você vai lá, você vai rodar os terrenos da nossa, você sente dó. Porque assim, todo o loteamento feito, uma favela. Aí você fala, cara... E as pessoas, é muito melhor você oferecer a moradia, que você sabe que ela vai ter uma dignidade, né?
de morar porque a casa vai ser boa. E outra, Ela vai ter uma. só a parcela da casa. No caso, como ia ser vendido, parcelado a data e dado para a pessoa construir, 80% não ia ter condição de construir, ia acabar vendendo, ia fazer aquele barraquinho de favela e ia virar um caos. Perfeito. É isso aí. Quem fiscaliza vocês em relação a garantia, assim, A, a caixa? principalmente a Caixa Econômica. Qualidade, assim, Principalmente a Caixa da Econômica. produção. Aham. A Caixa Econômica ela segue uns normativos muito rígidos, né? Muito, não é pouco não. Bem Então, ela vai rígidos. fazer as vistorias. Todo mês os fiscais da Caixa vêm fiscalizar a obra. Todo mês. Então, assim, eles fiscalizam e só fazem evolução da medição. Na verdade, a prefeitura, nesse tipo de empreendimento nosso, não cabe muita fiscalização, né? Porque assim, você vai aprovar o projeto e aí a prefeitura ela vai voltar na BITS para ver se foi executado de forma correta. Então, assim, mas quem acompanha a gente ali mês a mês é a Caixa Econômica. E você pode ter certeza que eles são meio... Porque assim, para fazer esse tipo de empreendimento, já tem que ser uma empresa qualificada, né? Porque não tem como você ser qualificado dentro da Caixa se você não tiver tudo certo. E não é assim, abrir uma empresa hoje, eu vou colocar aqui. vou chamar gerente, né? Eu vou gerenciar na Caixa. Não consegue. Você tem que ter já experiência e depois você tem que fazer todos os programas. Tem uma coisa que é o programa de qualidade, que é o que está ali. E nesse programa de qualidade ele também tem uma vistoria anual, que são auditores fiscais. Tem garantia, então, a obra. Sim, além disso tudo, falando em termo garantia, também tem. A gente tem que fazer 3 seguros para a obra. Todo empreendimento a Caixa exige 3 seguros: seguro da obra, seguro de engenharia e seguro de canteiro. De pós-obra, que o de engenharia que é o de canteiro. Então, esses 3 seguros. Então, uma segura, se eu não terminar a obra, o seguro vai pagar alguém para terminar. O outra segura problemas no canteiro de obra, se aconteceu alguma coisa séria na estoque de obra, essas coisas. E o outro segura o pós-obra. Se eu não der manutenção, algum tipo de manutenção de pós-obra que o cliente tem razão, esse seguro faz a manutenção. Então, esse seguro que vai dar assistência após a entrega. Na verdade, não. A construtora dá. Esse seguro ele só é acionado se a construtora negar o atendimento. Entendeu? Mas nunca acontece de usar o seguro. Muito difícil. Essa empresa que você já está com tempo no mercado? A gente tem outras, né? Mas de construção civil, 2000 e quanto ano? 2019, acho. 19, início de 19, né? Final de 18. Mas vocês pegaram o pedaço da pandemia. Começaram a pandemia? Só que essa de agora, né? Mas de construção é 2000 e... sei lá, tem 15, 16 anos. Tem que ver quando foi. Mato Grosso mesmo, vocês... Cuiabá, Mato Grosso, né? A gente já construiu bastante lugarzinho já. Construímos em Cuiabá mesmo, em Diamantino, em Cáceres, Praticamente morava uma assunto. em Rondonópolis. Esse tipo de modalidade é nova, né? Essa modalidade do MTPAR é nova. Assim, eu vejo que é um tipo de empreendimento que empresas estão iniciando no mercado sem muita experiência e não dá conta de tocar. Né? Ela não consegue fazer, na verdade. É o que eu falei. Não existe uma empresa que começou e vai fazer o empreendimento. Tem que ter um caixamento robusto, né? Esse Pra é- conseguir. esse tipo Não só isso. Na verdade, você tem que construir a obra. Primeiro, várias obras com Não, recursos a arte ele já próprios. Depois que você tiver experiência, currículo, porque você vai apresentar esse currículo para a Caixa e ela vai fazer uma análise muito minuciosa na sua empresa para ver se ela vai conceder esse selo que é o GERIC. Aí ela vai te dar até um rate depois, que é uma qualificação interna dela. E aí, se ela te dá esse GERIC, aí sim você consegue começar a fazer empreendimentos da Caixa. No estado de Mato Grosso, a gente tem 20 empresas gericadas. É um pouquinho complexo para conseguir. Eu vi que tem empresas aqui da cidade até interessadas, né? Mas você pega para ver, é para qualquer um. Não é a construção do quadro esporte. O estado inteiro a gente tem 20. E dessas 20,
no máximo 2 ou 3 que teriam interesse nesse tipo de... É que na verdade esse tipo de obra que a gente está pegando agora, o pessoal do Interpar chamou a gente, conversou, explicou, tal. Assim, eles já fizeram pauta com o governador, tudo, eles insistindo para ver o que precisava. Porque quando a empresa ela tem um gerente já, ela não precisa fazer esse tipo de obra, sabe? A gente faz a obra própria nossa, constrói e vende. A gente pega um terreno, negocia um terreno nosso mesmo, vai lá, constrói e vende. Não tem o porquê eu ir atrás desse tipo de obra. Entendeu? Então é por isso que o governador faz reunião, chama, fala, gente, eu quero fazer 40 mil casas, o que preciso fazer para vocês quererem ter interesse de fazer? Aí a gente explica, né? Fala, faz isso, faz isso. Faz asfalto, Fernando. Vamos fazer. Faz asfalto, né? Briga com o pessoal do cimento. Porque a Votorantim, esse monopólio nosso aqui é pesado. Tem arquiteto, tem museu de concreto aqui, não? Precisa de concreto? Você conhece o Boa, né? Ampla? É, daquele cara que estava aqui. Ah, é dele? Legal. Ele tem vínculo com a prefeitura também ou não? Só Ele que está construindo a infraestrutura lá do nome. Ah, tá, ele fez aí. Ah, e na empresa que ganhou a licitação para fazer ainda. Na verdade foi a Coel, É, né? tem Ele a presta Coel, serviço, aí presta presta serviço para... Legal. Tinha até petróleo na mineração ali, né? Também acho que parte de concretagem, né? Mas acho que já deve ter desativado ele agora. E esqueci do médico pessoal da fazer serviço ali. Só que acredito que, assim, tá para vir mais uma equipe terceirizadas para fazer serviço para a Nexa. Só que quando vem também já vem específico. Já tem. Não é uma pessoa que dá para a gente confiar que vai abrir mercado para... Esse serviço de concretagem é terceirizo pelo jeito. Depende, a gente faz um estudo casa a casa, na verdade. A gente tem usina nossa também. E a viabilidade. Aí depende se vale a pena enviar a usina ou não. Se a gente conseguir um preço igual agora no local, às A vezes a gente construção da ponte aqui, né? Eu conversei com o engenheiro ali. Eles fizeram aqui os pré-moldados, né? Essa ponte que atravessou o rio Economia. Ele falou que era inviável comprar pronto e deslocar até aqui para o custo do frete. Né? Eles fizeram tudo aqui. montar. Senão era muito mais rápido, você compra pronto já, né? A usina, né? Tem capacidade de Foi produção a Coel maior. mesmo que prestou serviço, não foi? A de concretagem foi. E você mora aqui já tem tempo? Você morou aqui? E você formou aqui não? Não, Aqui não na tem faculdade. Barra do Barra. Ah, de barra. E tem bastante profissional pra cá não? Não, Não tem muito não, né? certo? Não. A gente vai precisar. Já fazendo precisar de engenheiro, arquiteto, de repente, não sei. Engenheiro até tem bastante, Tem. arquiteto e remete. Não, arquiteto, além de mim, acho que tem 3. Engenheiro tem mais. A gente precisa de ou engenheiro ou arquiteto que tem experiência em execução de canteiro de obra. Geralmente a gente privilegia o pessoal da cidade mesmo, né? A gente tem que fazer, enfim. E não só a parte de engenharia, mas tem muitos profissionais. Né? Vai ser interessante vocês conversarem com o pessoal da AGER, não sei se vocês conhecem, eles estão lá de Nova Mutum, né? Como eles fizeram aquele canteiro de obras ali, mas você que eles têm um profissional que trabalhou ali naquele canteiro, né? Tem experiência, né? Então é interessante para vocês pegarem Sim. e se informar aqui. A Bruna trabalhou na Máximo, Aldana. É verdade. Não é agora que a gente vai mexer, mas se vocês começarem, pode já. Para quando vocês pretendem comprar? Isso depende do processo da caixa. Mas A gente vai vendo já finalizando. Né? Pode demorar 4 meses, pode demorar 6, pode demorar 1 ano. A gente quer que demore mais ou menos possível. Pode demorar 3 meses, quem sabe. Quem sabe vai ser rápido. Vocês trabalham com outros tipos de empreendimento, né? O condomínio? Sim, na verdade a incorporação por si só, a gente sempre fez incorporação, né? Ou a gente faz um loteamento de casa, ou você faz um condomínio também de casas, mas a gente sempre faz casas. Assim, eu vejo o pessoal que tem um poder aquisitivo maior aqui na cidade, eles constroem umas mansões no meio da cidade, mas é um ambiente
Tipo assim, uma casa não é compatível com o lugar que ela tá. Ah, sim. Não sei se você entendeu o que eu quis Sim, dizer, né? aham. Se fosse interessante fazer um Um novo condomínio. ambiente, né? A construção dessas casas de alto padrão. O nome da pessoa. Uma mansão no meio da cidade ali, do lado um monte de casa de Maria, seu madeira nome, por velha. favor? O cara Só constrói um nome, negócio que por nem favor. agrega valor. Maria depois, né? Gabriela Não tem quem comprar uma casa assim. É. Normal é uma casa boa, né? Quem tem poder aquisitivo atrair outra pessoa com o mesmo perfil. Né? E agora isso é verdade. Tem umas casas padrão altíssimo, de repente até em bairro Isso. de. Jorge, seu nome, por favor? É É, que eu sei que seu nome é difícil. Esse já sofreu uma hora, Já. Professor em casa. Seu nome, como que é? Peraí, professor, deixa eu... Ai, é o sobrenome dele que é difícil. Mas até o nome dele é. É Jorge Luz. É De De Jorge. Chimans. É alemão? É polonês. Polonês. Polaco. Eu nasci em Cuiabá, você tem noção. Cuiabá? De Moraes. Jorge Chimans de Moraes. Eu lembrei muito pouco, né? Vocês são Cuiabá, o nome dele? Mano, é arrastado. Mano. Tá esquisito esse trem, né, cara? O que aconteceu? Você não fala, pra ele fala o sobre e tá confirmado. Tem uma turma amiga nossa, minha, do Diogo, do Bruno, e aí vamos usar assim e tal, entendeu? A mesma coisa que você falou é pra ele. Maranzelli com design? Verdade. I, né? Uhum. Tem o nome aqui. Esse é o nome aqui. Tem que conectar no da TI, Jorge. Nada dele. Isso. A senha é mesmo? Não, é TI 0101 tracinho pra cima. Aí se não der certo, o TI é maiúsculo. Não tem problema. Tem maiúsculo que você fala? É. O TI maiúsculo, coloca aí. 0101 tracinho pra cima. Deixa eu continuar esse nome. É o TI maiúsculo. Bom dia, Júlia. Júlia, eu não estou no escritório hoje. De tarde eu acredito que eu vou estar lá. E aí eu dou uma olhada no sistema. Como é que ficou naquele negócio do boleto não funcionando? O boleto pagou ontem, deixa eu ver se saiu. Mas foi ele que pagou? Foi. Bom dia, Robson. Deve ter saído já os... Dá uma olhadinha aí se já consta o pagamento e se já saiu. Certidões de inteiro teor. As certidões de inteiro teor, ele dá uma olhadinha. Gente, o cartório aqui é onde? É daqui? É, aqui mesmo. É aqui mesmo? Vocês têm um bom relacionamento com o cartório? É, eu tenho, né? Mas. Não, vocês sim, a prefeito tem. Prefeitura tem. Tá. O cartório ali isso que é diferenciado, o cartório daqui. Né? Questão de exigência. Pede coisa demais? Então não tem moral aí. Não, a população, né? Ah, tá. Prefeitura. Para prefeitura, para órgão público eu falo, porque, meu Deus do céu, gente. Tem cartório quem tem. Isso é
acha a regra até lá de outro estado para impor aqui. Mas... E é uma tal de umas taxas que eles gostam. Isso é normal, né? Quem que não gosta, né? Cada erro que eles mandam de volta. E prepara, tem alguém do financeiro da prefeitura aqui não? Aqui não, né? Não. Eu já falo para ele preparar o bolso já. Porque a prefeitura vai gastar muito dinheiro com certidão, com negócio de terreno, vai. E não é uma nem duas, não, é umas 3, 4. E da mesma certidão. Pede no começo, paga, pede no meio, paga, lá no final pede de novo, paga de novo. A Caixa gosta de pedir documento também. Essa documentação que a Caixa analisa é o jurídico deles, né? Que faz isso aí. Também. Depende de qual documento que você está mandando. O documento, por exemplo, se for projeto, vai para o setor de engenharia da Caixa. Se for. Isso é feito aqui nessa agência ou isso? Não tem nada a ver. É tudo central. Central. É direto com a superintendência que a gente faz essas coisas. Nós que vamos conversar, pedir tudo para. A Caixa nunca vai pedir nada para vocês. Vai ser a construtora. Tudo que a gente for pedindo para vocês, a gente vai pedindo e a gente vai colocando no sistema da Caixa. É um sistema nacional de empresas, né, que são cadastradas. A gente vai colocando tudo lá. E aí isso cai para a superintendência de Cuiabá. E aí algumas coisas caem para a superintendência lá de Brasília. Tudo depende de qual documento que é. E aí eles têm um prazo para análise, né? O problema é, quando a gente põe um documento, e se esse documento tem algum errinho, e aí eles têm 30 dias para responder aquele documento, aí vem o documento falando assim, tem um errinho, aí mais 30 dias. Aí fica nessa... Aí vence o documento, né, pede de novo. Isso. É isso aí. O importante é que eles já têm experiência, né? A gente tenta... Os erros do passado, né? A gente tenta não. Mas cara, a Caixa consegue achar coisa que nem a gente acha às vezes. É incrível. Qual é o seu contato? 65 9 92 25 Por exemplo, 24 82. eu nunca peguei para ler uma matrícula de um terreno inteiro, né? Você vai ler aquela matrícula. Tinha 2 terrenos lá, 2, de 107. Que ele estava constando que lá na lateral direita dele o vizinho era uma rua. E essa rua já não existia mais. Porque o município já tinha tirado ela, tal, o pessoal já tinha aprovado. Pode mandar para Tava lá, tinha rua. Aí ela reprovou as 2 matrículas e voltou para trás, aí teve que ir para a prefeitura fazer os treinos, a lei, não sei o quê. Aí foi no cartório, certo? Aí o cartório exigiu bilhões de documentos da prefeitura para conseguir arrancar essas 2 ruas. E, cara, só essas 2 ruas, assim, demorou uns 2 meses para resolver. Ainda não resolveu. Falaram que resolveu, que ia entregar agora. Diz que até hoje ou segunda. É isso aqui que eu mandei pro Robson aqui, perguntando se saiu. Então eles são bem minuciosos, né? Tudo depende. Outra coisa, a Caixa não tem um padrão. Você acredita? Não tem um padrão do que vai pedir. Depende da mão do fiscal que cai. Tem fiscal que não pede pouca coisa, tem fiscal que pede muita coisa. É outra coisa que a gente fica louco também com isso. Não tem aquela relação de documentos padrão lá. Você tem, mas aí vai para o fiscal e ele pode pedir mais coisas, entendeu? Você tem um norte ali do que é para você mandar. Tanto que tem muita coisa que o fiscal não pede que a gente já manda. Mesmo sem pedir, porque um outro pediu, a gente já manda para não ter voltar e falar assim, agora tem mais 30 dias, entendeu? Isso em tudo. Quem tiver fiscalização sempre um vai ver de uma forma um pouquinho diferente do outro. Isso é natural. Aí não adianta dizer que não está no checklist, né? Não, se você for tentar perder esse tempo, é pior, entendeu? Então, por exemplo, teve uma fiscal em uma das obras novas que exigiu o projeto de arborismo. Ela queria saber a distância que ia plantar a árvorezinha na frente da casa dela. Ela queria um projeto disso. A árvorezinha. Eu quero que a árvore planta com 1,5 metro daqui, 1,5 metro daqui, 1,5 metro daqui. Isso não é padrão da Caixa pedir. Podia brigar? Podia, mas eu mandei a engenharia fazer e pronto. É mais fácil, né?
Aí tem outra também que pediu patamarização, né? Patamarização do terreno. Então pediu para fazer. Ah, mas o terreno é plano. Então faz um projeto de patamarização mostrando que ele é plano. É exigência da Caixa? Não, mas pediu. Aí quando o fiscal começa a pedir coisas mais, aí a gente liga para a superintendência. Fulano, eu estou entregando aqui os documentos, mas é a terceira vez, assim, liga para a chefe dele. Assim, não está tendo sentido. Aí ela abre e começa a ver o que está acontecendo. Aí, tipo, a gente manda e aí geralmente não perde mais nada depois. Podemos ir lá então? Você leva a gente lá e você pode deixar a gente no aeroporto depois? Sim. Você pode deixar a gente no aeroporto? Claro. Sim. Deve sair ali até de tarde, viu, Robson? E sobre as matrículas lá do cartório, que ele falou que achava que até sexta resolvia. Tem alguma novidade? Só de uma cópia, tá? Sim, essa é de vocês. Fechou. Rapidinho, né? Que é bom, né? Rapidinho. Aí qualquer dúvida eu te mando mensagem. Perfeito. É complicado. Sério, você consegue chamar o Rodrigo? Porque tem muita pessoa na aula. Eu não sei se precisa de Eugênio. Não! É só assim, só ir a gente lá. E é rapidinho, gente. É bem rápido. Vai ser coisa de 10 minutos. 10 minutos lá. Vamos descer do carro, olhar e Só vai constatar, na verdade, que a gente já tá. Vocês estão com muita pressa para ir embora. Para Cuiabá, né? A gente tem coisa pra fazer à tarde, então imagina naquele dia. Era pra gente ter vindo ontem. Mas o ladrão teve um probleminha no trem de voo. E aí consertou, só conseguimos vir hoje de manhã. E a gente tava com medo de não conseguir pousar. E quase não pousar. Porque forma, como vocês marcaram 7 da manhã, forma nevoeira, né? E aí você não enxerga a pista. Mas na próxima você vem de carro. Não, a gente vai vir uma vez de carro. Para vir conhecendo assim, as maravilhas, as nossas Até estradas. Juína de carro a gente já foi algumas vezes. Ah, mas até Juína, não. Ó, até Juína são 700 quilômetros já. A gente vai vir de carro quando o governador vir inaugurar a Obrigado. estrada. Que bonito para vocês, né? Pessoal, então vai Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Agora a gente vai se ver ainda. Foi um prazer conhecê-la. Tchau, até as aprovações do projeto. Boa viagem para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Prazer.